Oi, pessoal, boa noite. Peço desculpa pelo probleminha na conexão, tá certo? Essas coisas acontecem no comecinho, faz parte. Peço minhas sinceras desculpas, mas vamos, que hoje à noite é super especial. A gente tem aqui a professora Carla Curso para trazer para vocês. Vou colocar a transmissão dela agora, online, ao vivo e a cores para vocês. Então, não percam o conteúdo de hoje, que vai ser muito especial, tá bom? Vamos adicionar aqui a professora. Já falei um pouquinho de você, mas quem não te conhece ainda, se apresenta um pouquinho aí, professora. Tudo bom? Tudo bem, Isabela? Vamos lá nessa jornada de preparo intenso, mas que vale a pena, né? Com certeza. Então tá, eu sou a professora Carla Kurz, já faz muitos anos que eu trabalho com concursos, estou desde 2014 aí nesse trabalho bastante gratificante, né? Porque a gente vê muita gente alcançando aí sonhos, enfim, né? É muito legal isso. Eu sou formada em História e Geografia, sou doutora em História pela UFRJ, faço parte de um grupo de pesquisas de História da Saúde pela Fiocruz e trabalho com atualidades em redes de ensino para concursos. Então, nós temos aí bastante conteúdo para compartilhar. Pode pedir, pode perguntar bastante, né? Aproveitem bastante aí o conteúdo, né? Eu e a Isabela já temos aí um cronograma bem legal de encontros, de aulas, de exercícios. Então, com certeza você estará muito bem preparado com o nosso projeto, sim, né? E também quero explicar um pouquinho da banca, né? É interessante isso, porque a FGV ela tem uma característica das suas questões de atualidades de serem questões muito pontuais, né? Então, assim, existem várias formas de cobrar atualidades. Então, tem algumas bancas que cobram com contextos históricos, a pessoa tem que saber muita história, geografia, para resolver as questões. Já a FGV não, né? A FGV ela já exige do aluno o maior conhecimento da atualidade mesmo, né? O que aconteceu, quais são os dados. Então, hoje, na nossa aula, você terá um pouquinho daquilo que vai acontecer no nosso curso, né? Que são as atualidades, como elas aparecem na sua prova, que é o que te interessa, né? E, claro, os aprofundamentos, vocês podem fazer por meio de questões, né, de exercícios comigo, né, por fazer aí solicitações, perguntas, que estamos aqui justamente para tirar as suas dúvidas, para que você não vá com nenhuma dúvida, né, para que o aluno não chegue com nenhuma dúvida na sua prova. Mas, assim, vocês estão em ótimas mãos aqui, o projeto Sim está muito legal, realmente revolucionário, para te direcionar para o caminho exato que você precisa para o seu concurso, né? Afinal de contas, o tempo hoje, ele é escasso e precisa ser muito bem utilizado, né? Perfeito, professora, é isso mesmo. Um ponto que eu queria falar para vocês todos é que muita gente, quando a gente anunciou a live, veio perguntar por que esse curso é para médico, por que esse curso não é para outras pessoas, já que o edital é o mesmo, tá? Na verdade, o edital não é exatamente o mesmo. A gente tem 3 editais aqui: o edital médico, o edital assistencial, que envolve os outros profissionais da área da saúde, né? Enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, e o administrativo. Né? São 3 editais. Então, a gente focou exatamente no edital médico. Por quê? Porque o médico tem uma rotina diferente. O tempo para o médico, como bem a professora Carla disse, é um tempo extremamente precioso. Né? Tempo é dinheiro, e é bastante dinheiro ainda para o médico. Então, assim, na intenção de poupá-los de tempo e dar um estudo realmente consistente, e um estudo que tenha um cronograma voltado para a rotina de vocês, é o que torna o curso diferente de todos os outros que estão no mercado, tá? A gente percebeu uma certa insegurança de algumas pessoas, né, no quesito, mas será que é porque ela está dando menos tempo, eu não vou conseguir contemplar todo o edital? Pelo contrário, tá? São aulas que a gente pretende não enrolar, sabe aquelas aulas objetivas que você vai direto no foco, exatamente como a professora Carla disse. Se o que vai cair, se a banca da FunSaúde é FGV, vocês não têm por que estar estudando outras bancas, nem pegando questões de outros lugares. Vamos focar no que realmente é importante. Então, foi por isso que eu fiz essa seleção extremamente criteriosa, tá? Os nossos professores são professores de excelência mesmo, e a professora que eu trouxe para abrir hoje, início dessa nossa jornada, foi a professora Carla
porque a gente sabe que ela tem um currículo excelente, uma didática maravilhosa, é uma professora extremamente dinâmica e atualizada, tá? Então, assim, essa seleção foi realmente, assim, colocando uma cerejinha no bolinho de cada um para realmente ter uma experiência muito produtiva e que a gente possa garantir realmente a aprovação de vocês pelo conteúdo que a gente vai ministrar, no tempo que a gente pretende ministrar, tá certo? E da forma também, né? Que é a metodologia que eu já venho explicando para vocês é uma metodologia de estudo invertido, como se fosse uma sala de aula invertida, para quem nunca ouviu falar, eu estou geralmente postando, tá? A pirâmide do grande psiquiatra que eu postei agora na última postagem do feed, eu falei exatamente para vocês o quanto ler e simplesmente ouvir a aula, a gente absorve só uns 20% do conteúdo, tá? O que a gente vai absorver mesmo, nos 95%, é praticando, é exercitando, é fazendo, ouvindo a aula, lendo, fazendo revisões ativas. Então, essa metodologia é que a gente acredita que vai fazer o diferencial na aprovação de vocês. O volume de estudo, quem tem tempo para ficar com a bunda na cadeira 12 horas por dia, 16 horas por dia, que não é o perfil de vocês, e eu já digo, não é, as pessoas que têm esse tempo todo para estudar, nem se inscreva, porque ela vai ficar frustrada de assistir a aula ali, né, um tempo e já achar que sabe. Não, nosso cronograma é planejado na rotina de vocês, estudando 1 hora por dia, fazendo exercício diariamente, assistindo às aulas, depois lendo o material de apoio dos professores. Então, vamos, que a gente tem muita matéria para dar. A professora Carla aí está com o bebezinho, a coisa mais linda do mundo, então ela está ansiosa para falar com vocês, depois dar um cheirinho nele, né, professora? Olha que essa metodologia do Projeto Sim é algo que realmente funciona. Já funcionou para mim, né? Não no Sim, mas num curso de inglês, que eu já tinha feito milhões de cursos, e aí eu fiz nessa metodologia e foi um espetáculo. Então você precisa dedicar, focar, mas o resultado vem muito mais rápido, né? E muito mais concreto. Então realmente é algo que efetivamente funciona e eu realmente confio muito no que nós vamos entregar para vocês. Vamos lá, então? Vou deixar a professora à vontade, vou sair daqui do online com vocês, depois a gente volta, conversa mais, fiquem à vontade para ir colocando dúvidas nos comentários. Deixa eu só perguntar uma coisinha aqui. Galera, tá com o chat aberto? Os alunos podem se comunicar com a gente? Acredito que sim. Eu não fiz nenhuma restrição aqui. Certo. Então vamos fazer assim. Podem fazer as perguntas no chat, eu vou responder conforme vai aparecendo e tal. Eu vou dando aqui o conteúdo, apresentando o conteúdo, e conforme for aparecendo dúvidas, eu vou respondendo. Beleza? Perfeito. Eu vou te colocar aqui. Opa! Eu que você. Aê! Tá todo mundo me ouvindo? Vamos lá agora, então, que eu vou começar aqui a trabalhar, né, efetivamente, o nosso conteúdo de atualidades, certo? Então, como eu estava falando, a FGV é uma banca que traz aos nossos alunos um conteúdo específico de notícias, né? O que eu digo específico de notícias? Porque existe a possibilidade de cobrar conteúdos associados, como história, como geografia, sociologia, entre outros. Mas a FGV tem uma característica de trazer essas notícias mais recentes e verificar se esse aluno, né? Eu vou te chamar de aluno, né? Se esse aluno tem conhecimento do que está acontecendo no momento dele, ou seja, nesses últimos 12 meses. Tá? Nos últimos 12 meses, normalmente, antes do seu concurso. Então, hoje, eu foquei mais nas questões que aconteceram nesses primeiros 6 meses do curso, né, esses primeiros 6 meses de 2021. Tá? Então, eu quero passar aqui para você o slide, né, na qual a gente tem o conteúdo específico, né, para o seu edital. Então, nós temos aqui alguns eixos temáticos que são bem relevantes, e agora, a partir de hoje, quando você estiver assistindo um jornal, né, inclusive eu vou passar na sequência para vocês um aplicativo para você baixar no celular, para você acompanhar as notícias, não ler as notícias todas, mas acompanhar o que está acontecendo. Tá? E você vai começar a selecionar por meio desses eixos temáticos, que é o meio ambiente, tá? Que é ciência e tecnologia, que é o nosso segundo tópico que está aí. Deixa eu ver só se eu consigo aumentar aqui a minha tela.
Isso, obrigada. Né? Ali, as descobertas e inovações científicas na atualidade, seus impactos na sociedade contemporânea. Depois nós temos ali os elementos da política internacional, então nós temos aqui política, é um eixo temático de política. Depois nós temos um eixo temático de cultura, né? Então nós temos aí tanto a cultura internacional, a cultura brasileira. Os elementos da economia internacional contemporânea, então aqui nós temos um eixo temático de economia, que trabalha com a economia internacional e a brasileira. Depois nós temos ética e cidadania, que também pode entrar na questão política, e depois as relações humanas no trabalho. Pode voltar a tela aqui para mim? E aí é o seguinte, gente, o aluno que está se preparando aqui, ele vai olhar para esse edital e falar assim, mas professora, atualidades, pode aparecer qualquer questão, então, para mim, né? Qualquer questão. Então, eu tenho que ler tudo? Não, você não tem que ler tudo. O que você vai focar? Você vai focar naquelas questões que eu vou passar para você hoje, tá? Aquelas questões que têm condições de passar para os próximos meses a discussão daquilo que foi notícia. Isso significa que o resumo de um fato que aconteceu que foi muito pontual, tipo a morte lá daquele rapper ou DJ, enfim, que caiu lá do quarto andar do hotel. Isso não aparece na sua prova. Mas a reunião dos governos da cúpula do clima que aconteceu neste ano, no início deste ano, isso aparece na sua prova. Por quê? Porque é uma discussão que tem uma base anterior e que ainda vai repercutir no tempo, que ainda terá reflexos na nossa sociedade. Então, quando nós estudamos atualidades, que eu faço esse recorte para você, mas quando eu olho as atualidades dos jornais e trago para você a notícia, entenda que essa notícia ela é relevante no meio daquele mundaréu de notícias que aparecem para você diariamente. Uma outra questão também, que muitas vezes os alunos ficam bastante apreensivos com relação às atualidades, é sobre qual fonte eu utilizo, né? A mídia, nos últimos anos, entrou muito em descrédito. Nós não vamos entrar nesta discussão, mas o fato é que muitas vezes nós temos grupos que não aceitam determinadas mídias, outros que só leem outras mídias, e o aluno que está se preparando para fazer uma prova, muitas vezes ele fica confuso no meio de toda essa discussão. Afinal de contas, professora, como que eu estudo atualidades se eu não sei se a fonte é real, se eu não sei se ela está apresentando ideologia, se está fazendo alguma coisa desse tipo? E eu estou te explicando isso para que você entre bastante confortável no momento em que você estiver estudando com a gente. Por quê? Porque nós selecionamos as notícias conforme a banca utiliza, conforme a banca tem no seu histórico a formação das suas questões. Então, independente de posicionamento político, até porque a tua prova de atualidades não vai exigir isso de você, você não precisa se apresentar politicamente, eu sou de direita, eu sou de esquerda, não vai precisar fazer esse tipo de posicionamento. Mas aí você fala assim, mas professora, quando nós estivermos, por exemplo, nesse tópico aqui dos elementos da economia brasileira, né, do panorama da economia brasileira, ou principalmente os elementos da política brasileira, como que isso vai acontecer? Então, como eu falei, a banca, ela traz para a gente a notícia, né, e você vai ter que assinalar a alternativa correta correspondente àquela notícia. E essa notícia, normalmente ela é apresentada em todas as mídias, as maiores, independente, mais uma vez, independente de qual você goste ou qual você não goste, né? Aparece em todas. O fato é o linguajar, como que eles apresentam. Mas a banca é neutra nesse momento. Então, se você souber a notícia, você vai conseguir responder a questão sem nenhum problema, sem precisar se preocupar com engajamento político ou com qualquer outra coisa, tá bom? Então, esses são alguns esclarecimentos que é de extrema relevância para você estudar atualidades. E, por final, eu sei que a rotina é muito, muito intensa, né? Eu também tenho uma vida muito intensa, e para eu me manter atualizada, eu costumo ouvir podcasts. Eu não sei se você tem esse hábito, mas se você não tiver ainda, eu sugiro fortemente que você adquira, tá? Que você pode baixar alguns, acessar no seu celular um podcast. Eu vou mostrar aqui para você, tá? Para os detentores do iPhone, tá? Fica mais fácil aqui, que eu posso mostrar pelo meu. Existe um aplicativo roxinho,
Tá vendo aqui? Um aplicativo roxinho que você acessa e você consegue baixar os aplicativos, tá? Ali você vai, dentro das N opções que existem, tá? Existe uma que eu acho bastante interessante, que as notícias são resumidas no final do dia, tem mais ou menos 10 minutos de áudio, chama-se Durma com Essa, do jornal Nexo. Tá? Um jornal muito legal, esse jornal é para assinantes, mas o podcast é livre, então você pode se atualizar por meio desse podcast. Então, quando você está dirigindo, dá um play ali e vai ouvindo, por exemplo, mexendo em alguma coisa na casa, faça isso, tá? Que é uma dica bem que vai realmente ajudar você a acelerar os seus estudos aqui comigo, beleza? Então, agora eu começo falando sobre os elementos da política internacional e brasileira. A gente vai começar falando da política internacional com essa notícia aqui do começo de 2021, quando o jornal BBC publicou ali, deixa eu só compartilhar a minha tela, né, que é a invasão do Congresso nos Estados Unidos. Banho de sangue é inevitável, às vezes, por dentro do ato que levou à invasão histórica e o estado de emergência em Washington. Tá? Então, pode tirar a tela. Nós começamos o ano com essa notícia que trouxe, então, uma certa instabilidade no mundo político. Por quê? Porque os Estados Unidos é a nação referência em vários tópicos da organização mundial, seja na organização militar, econômica, política, financeira. Então, tudo o que acontece nos Estados Unidos é de importância para o mundo inteiro. Tanto é que o que chamou muita atenção em 2020 é que nós tivemos eleições aqui no Brasil e também ocorreram as eleições nos Estados Unidos. E nós acompanhamos, de uma forma geral, o brasileiro acompanhou muito mais a eleição americana do que a eleição brasileira. São vários os motivos que explicam isso, mas o fato de que o brasileiro acompanhou de uma forma mais atenta as eleições nos Estados Unidos é porque é de interesse, sim, dos brasileiros o que acontece lá nos Estados Unidos. Então, quando o Congresso foi invadido, isso quando eles foram confirmar a vitória do Joe Biden, né, isso mostrou, então, um certo receio no mundo. Né? Lembrando que o Capitólio, né, ele foi invadido durante essa sessão que certificaria a vitória do Joe Biden. A vitória do Joe Biden se deu em novembro, mas as eleições nos Estados Unidos ocorrem de uma maneira diferenciada da que nós temos aqui no Brasil, mas essa cerimônia, no final das contas, terminou, então, em mortes, terminou em interrupção da cerimônia, mas na sequência, efetivamente, o que eles estavam programando ali se efetivou. O Donald Trump perdeu as eleições, né, apesar da insistência em permanecer no poder, e aí, então, começa efetivamente o governo do Biden. E o governo do Biden vem justamente para mostrar uma nova realidade diante do governo do seu antecessor. E ele já começa o seu mandato, por favor, coloca aí na tela a nossa notícia, né, da CNN, que foi publicada, então, no dia 25 de janeiro de 2021. Biden revoga a decisão de Trump que bania transgêneros no serviço militar. Ordem executiva estabelece a política de que todos os americanos qualificados para servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos sejam capazes de servir. Pode tirar a tela. Volta aqui para mim. Olha só, gente. Claro que foram várias as situações, né, que o Biden falou, olha, eu vou modificar o que aconteceu no governo anterior. Então, dentre elas, que isso está dentro do nosso curso, eu não vou me aprofundar aqui hoje, mas só para você entender, ele retornou os Estados Unidos para a Organização Mundial da Saúde, tá? Ele retornou também ao Acordo de Paris e fez várias modificações já nos primeiros 100 dias de governo dele. Então, essa notícia aqui, por exemplo, pode se tornar uma questão para você, falando justamente sobre por que o Trump revogou a decisão, porque o Biden revogou a decisão do Trump de banir transgêneros no serviço militar.
né? E qual é a sua justificativa. Então, essas são situações bastante pontuais. Volto aqui agora de novo para a minha tela. Também trago uma notícia para vocês do jornal alemão Deutsche Welle. Tá? Esse jornal, no dia 20 de janeiro de 2021, publicou: Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos e pede que o país supere divisões. E ele disse assim, olha, hoje celebramos a vitória não de um candidato, mas de uma causa, a democracia, diz o democrata, que se tornou o 46º presidente do país. Líder também pediu união. Sem unidade não há paz, haver apenas amargura e fúria. Pronto, pode voltar aqui para mim? Olha só o que nós temos aqui. Nós temos um presidente que promete romper com o seu antecessor. E o Biden, eu não sei se você lembra, mas ele era vice-presidente do Obama. Então, a tendência é que o governo dele retome aquelas decisões políticas que o Obama tomou lá no passado. Né? Então, veja só o que nós temos de rota aqui. Nós temos as eleições em 2020, lembrando que o Trump, né, acelerou bastante a questão de um discurso de divisões mesmo do país, né? O certo e o errado, né? Aqueles que acreditam que vão junto com o Trump e aqueles que são contra os Estados Unidos, um discurso mais ou menos, né, nesse viés. E depois, então, ele consegue a sua vitória. O Capitólio é invadido quando seria confirmado, mas mesmo assim ele assume. Certo? E ele vem falando do quê? Ele vem falando que é para o país retomar a unidade, para que o país consiga, né, manter, então, o seu ideal democrático. Uma outra questão, dentro dessa mesma eleição, que pode se tornar questão para você, é o fato da vice-presidente ser uma mulher e negra. Né? Então, quando você, se você baixar aí uma foto da Kamala Harris, né, talvez aqui para os nossos padrões brasileiros, né, a gente fala assim, não, mas essa mulher nem negra né? Mas lá nos Estados Unidos, até pela sua história e tudo mais, né, a Kamala Harris é oficializada, então, como a 49ª vice-presidente do país, e isso efetivamente pode aparecer para você como um momento histórico, como algo bastante pontual para a sua prova, certo? Bom, agora eu saio dos Estados Unidos e vou para o outro lado do Atlântico. Nós vamos agora para a Europa. Deixa essa tela cheia aqui, vamos lá para o dia 1º de janeiro de 2021. Também o jornal Deutsche Welle. Esse jornal é bem legal também. Ele é um jornal alemão, mas ele tem a sua tradução em português, tem uma versão em português que traz as principais notícias do mundo para quem prefere uma mídia escrita. Tá aí. O Deutsche Welle também é bem legal e aberto. E ele diz assim, olha, Reino Unido se despede de vez da União Europeia. Virada do ano marca desligamento britânico definitivo do bloco, mais de 4 anos depois de eleitores do país terem votado pelo Brexit. Perfeito, manda aqui para mim. Olha só que legal. Isso aqui, gente, é um assunto quentíssimo para sua prova. Por quê? Porque a relação do Reino Unido com a União Europeia foi estremecido e há muito tempo estava se discutindo a questão do Brexit. Só fazendo uma retrospectiva rápida aqui para você, foi votado no Reino Unido, né, sobre ficar ou não na União Europeia. E o Reino Unido, então, votou e a maioria decidiu por sair da União Europeia. A questão é que o Reino Unido é formado pela Inglaterra, pelo País de Gales, pela Escócia e pela Irlanda. E nem todos os países falaram que, legal, eu quero sair. A Escócia e a Irlanda, por exemplo, tiveram a sua maioria votando para que ficassem. E por vários motivos, entre eles uma questão territorial com a divisão da Irlanda, né? E também uma questão econômica, porque os trâmites de sair dessa união, né, que é a União Europeia, para o Reino Unido saiu muito caro, né? Tanto é que fizeram uma pesquisa de opinião recentemente, bem agora, eu acho que no mês de maio ou junho, e a maioria dos britânicos disseram que se fossem votar hoje, eles votariam pela não saída da União Europeia. Por conta dos custos, ficou efetivamente muito caro. Mas esses custos e esses debates, né, se tornaram muito difíceis nesses anos todos, desde 2016, quando foi feito o plebiscito, até agora, 2021, né?
quando efetivamente, 5 anos depois, aconteceu o Brexit, ou seja, oficialmente, o Reino Unido saiu da União Europeia. Por que eu estou falando isso? Porque a sua prova pode trazer questões relacionadas assim, olha, quando é que aconteceu o Brexit? Então, você tem que ficar muito atento sobre a questão, porque o plebiscito aconteceu em 2016. Nós tivemos duas trocas de ministros, o primeiro, depois a Theresa May, e agora que nós temos, né, o Johnson, né, que está lá, um governo que ele falou, não, eu vou entrar e vou fazer o Brexit acontecer, porque a Theresa May demorou demais, né, que era a primeira-ministra do Reino Unido. Então, efetivamente, começou 2021 com a despedida oficial. E isso pode aparecer, sim, na sua prova. Então, você tem que ficar bastante atento para não confundir, tá? Não confundir o plebiscito de 2016, quando a população votou pela saída, e pela saída efetiva que aconteceu no início de 2021, quando politicamente o Reino Unido ficou fora da União Europeia. Então, o ano de 2021 começou muito polêmico, entre várias coisas que aconteceram, não foi só Covid que aconteceu em 2020 e continuou em 2021, então tem muitas coisas que vem passando aí o tempo, tá? Mas vamos lá falar mais um pouquinho, então, aqui. Lembrando, só uma questão interessante, porque a União Europeia, né, quando você vai falar assim, mas professora, então o fato do Reino Unido ter saído da União Europeia, ele perde completamente as relações comerciais com a União Europeia? Não, tá? Ele não perde as relações comerciais, mas ele fará acordos diferenciados dos demais países que pertencem à União Europeia. Mas isso já era algo bastante comum, vamos dizer assim, para o Reino Unido, visto que ele já não tinha adotado o euro como a moeda, né? Lembrando que o Reino Unido usa a libra esterlina, né? Então ele já não tinha adotado a moeda única. Dentro mesmo do Tratado Schengen, que é o Tratado de Livre Circulação das Pessoas na Europa, mesmo assim, no Reino Unido, a pessoa que chegasse no país teria que apresentar o seu passaporte, ou seja, ele teria que fazer uma migração, algo que não acontecia, por exemplo, entre Espanha e França, entre França e Alemanha, tá? Só para te exemplificar aqui. Então, nós temos várias questões aí que podem implicar em uma questão para você lá no dia da sua prova. Bom, agora saímos da Europa e quero chegar com você lá na Ásia. Tela cheia, por favor. O jornal É o País, no dia 3 de fevereiro de 2021, publicou assim, ó. Golpe em Mianmar é desafio para os Estados Unidos e oportunidade para a China. Enquanto o Ocidente condenou duramente o Levante, Pequim, principal parceiro comercial, limitou-se a pedir estabilidade. Então, volta a tela aqui para mim. O que acontece, gente? O Mianmar, talvez você, dependendo aí o ano que você saiu da escola, quanto tempo faz que você não estuda atualidades, aquela coisa toda, né? O Mianmar é a antiga Birmânia. E nós temos nesse espaço geográfico, né, muitas contradições e muitas disputas de poder. Né? E, especificamente, um dos grandes líderes, uma líder, né, na verdade é uma mulher que chama-se Aung San... Ixi, gente, olha, né? Aung San Suu Kyi, que foi ganhadora... Coloca a tela para mim, fazendo favor ali, que vai ficar mais fácil para o aluno verificar. Isto. Tá vendo ali em negrito? Aung San Suu Kyi. Ela que foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e teve uma atuação controversa no país e chama a atenção da comunidade internacional a relação frequente entre Mianmar e o regime militar. Então, o que a sua prova pode trazer? Ela pode perguntar o que golpe de Estado foi esse. Então, você terá que lembrar que a gente está falando de líderes militares que assumem o poder, né? Que estão no poder e que os militares não reconhecem, então, a legitimidade do pleito, né? E eles acabam, então, declarando um estado de emergência e para todo o país. Tá? Para quem não localizou geograficamente, eu trouxe aqui um mapa para você,
Tá? Então, Mianmar, antiga Birmânia, é um país sudeste asiático, faz fronteira com a Índia, Bangladesh, China, Laos e Tailândia. Há mais de 100 grupos étnicos na região, Júlia, né, nessa região. Né? Perfeito. Pode voltar a tela aqui para mim? Então, nós estamos falando de uma área, né, de tensão que muitas vezes os nossos jornais não tratam com tanta evidência. E vou te contar uma novidade, tá? A FGV gosta de trazer questões como essa. Né? Então, por conta disso, ali, mais uma vez, atenção para essa política internacional, né, que muitas vezes não aparece. Hoje, se você liga o jornal, você acaba vendo algumas situações muito pontuais e tudo o que está acontecendo no mundo a gente acaba perdendo. E você pode estar percebendo até esse momento da nossa aula que muita coisa aconteceu no mundo só nesses 6 meses. Tá? Vamos para outra notícia que pode virar questão para você. O El País também publicou. Príncipe Saudita autorizou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, aponta a inteligência dos Estados Unidos, né, a CIA. Então, nós tivemos aqui, pode voltar aqui para mim? Esse relatório foi divulgado, na verdade, esse incidente aconteceu em 2018, né? Aconteceu em 2018, mas agora a CIA confirmou, apontou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita como o mandatário desse assassinato. Lembrando que a Arábia Saudita é um dos países que possui uma ditadura, né? Uma ditadura aí, uma das mais radicais consideradas aí no mundo e bem pouco contestada pelas potências ocidentais por conta de interesses econômicos. Lembrando, a Arábia Saudita é um país muito rico, um país um grande país exportador de petróleo e também é um dos maiores compradores de armas dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui, né, essa notícia que muitas vezes também não é apresentada aqui, mas que a banca está de olho e que pode transformar isso em questão. Lembrando que o jornalista foi assassinado dentro da Embaixada da Arábia... da Embaixada da Arábia Saudita em Ankara, né, que é a capital da Turquia. Então, nós temos aí, ele foi buscar uma certidão, ele iria se casar com a noiva turca e ele, como jornalista, era um crítico, né, do governo saudita e acabou sendo assassinado e o que trouxe, né, aí bastante um alerta, né, tipo, nossa, e agora efetivamente foi confirmado, né, a questão agora em 2021, né, quem foi o mandatário. Outra questão aqui que eu quero compartilhar com você de atualidades, pode colocar a tela completa aí, de uma notícia do estado de Minas, publicada no dia 1º de junho de 2021. 10 anos de guerra na Síria deixaram quase 500 mil mortos, afirma a ONG. Quase 500 mil pessoas morreram em 10 anos de guerra na Síria, anunciou nesta terça-feira o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, em um balanço atualizado que inclui mais de 10 mil óbitos confirmados recentemente pela ONG. Volta a tela aqui para mim. Então, esse também é um tipo de notícia que pode virar questão pela sua importância histórica. Nós costumamos chamar isso de efemérides, tá? Essa palavra esquisita, efemérides, nós utilizamos para falar que são datas comemorativas. Não necessariamente comemorativas de feliz, mas datas que marcam um tempo. Então, agora, a Síria já tem 10 anos de guerra e você que acompanha minimamente os jornais deve saber que ela trouxe sequelas não somente para o país, mas para o mundo, de uma forma geral, principalmente quando o assunto é a questão de refugiados. Né? Então, os refugiados que causaram aí, claro que isso é uma questão que precisa ser explicada de uma forma mais aprofundada, mas que causou tensões, vamos dizer assim, principalmente no continente europeu, causando movimentos de xenofobia, né? Ou seja, uma aversão ao estrangeiro. O próprio Brexit, né, é um reflexo dessa guerra, né, visto que muitos sírios e outras pessoas de outros países também, né, migraram para a Europa fugindo, né, foi uma questão humanitária. Alguns países abriram as suas fronteiras, né, principalmente a Alemanha, foi um país aí que recebeu muita gente de fora. E também uma outra questão que pode aparecer para você relacionada a essa guerra, que agora tem 10 anos, é sobre para onde esses sírios se deslocaram ao longo desses 10 anos. E ao contrário do que, de uma forma rápida, né, numa análise rápida, talvez a pessoa possa pensar, aconteceu, a maioria foi para a Europa. Não, tá? A maioria dos sírios que saíram, que fugiram do seu país,
Tá? Eles foram para os países vizinhos da Síria, não para os países europeus. Até porque fazer essa travessia é extremamente caro. Então, a quem for, né, os imigrantes que chegaram até a Europa, né, são aqueles que efetivamente tinham algum dinheiro para pagar essa travessia, que são poucos. A maioria ficou, então, aos países ao redor, principalmente na Turquia, que fica ao norte da China. Uma outra questão também que é relevante para trabalhar sobre essas questões, sobre esses 10 anos, é que a Síria, na verdade, acabou virando, né, um palco de conflito para ser resolvido dos conflitos externos à Síria. Nós temos, de um lado, o governo do Bashar al-Assad, que é o governo, efetivamente, da Síria, que é apoiado pelo governo russo. Depois nós temos outros interesses que são apoiados por os países europeus, mais os Estados Unidos. Nós ainda temos a Turquia com a questão dos curdos, que é a maior nação sem território do mundo. E ainda nós tivemos aí um longo tempo de ocupação do Estado Islâmico. Então, o que você tem que saber sobre isso? A professora, eu preciso saber sobre todas essas questões geopolíticas para conseguir acertar essa questão? Não, você não precisa saber todas essas questões políticas. Mas você precisa lembrar, então, do nome do presidente, o Bashar al-Assad, que governa a Síria. Ele governa desde 2000, ele que sucedeu seu pai no poder, né? Então, lembrando que essa guerra na Síria começa por conta de um debate, de uma movimentação para questionar o autoritarismo existente no país. Isso foi um reflexo da Primavera Árabe, né, que você também tem que lembrar para fazer essa questão. Né? Então, a população foi às ruas pedindo um futuro mais democrático. Então, você tem que lembrar desses pequenos detalhes. Né? Então, nós temos aí um saldo terrível de mortos, como você acabou de ver. Lembrando que não foi somente uma perda humana, né, se é que eu posso falar somente, né, mas as perdas foram imensas em vários outros aspectos também, em toda a infraestrutura do país, nas questões culturais, né, perdeu-se muitos objetos culturais, templos, enfim, né, por conta desta guerra. Então, vários tópicos a sua prova pode abordar com você, não só o mais óbvio, que são aí, claro, que foi o mais discutido, foram as perdas humanas. Tá? Bom, agora eu quero trabalhar uma questão do Brasil, né? Vamos falar de uma questão política do Brasil, publicada no dia 15/4/2021. Eu peguei aqui a Gazeta do Povo, que é um jornal aqui do meu estado, do Paraná, mas esteve publicado aí em todas as mídias no Brasil, quando o STF confirmou a decisão do Fachin, que anula as condenações e manteve o Lula elegível. Vamos lá, então, falar sobre essa questão, né, que entrou muito em debate nesse ano, né, por conta disso, no dia 8 de março, olha, o Fachin, então, resolveu anular todas as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estavam voltadas à Operação Lava Jato. Então, presta muita atenção agora, tá? A todos os processos contra o Lula não, tá? O que aconteceu foi que o Supremo falou, olha, essas questões da Lava Jato que foram decididas em Curitiba deveriam ter sido discutidas aqui em Brasília e não em Curitiba. Então, tudo que envolve a Lava Jato, tá, sai dali e vai para Curitiba, vai para Brasília. Tá? Então, essa é uma questão importante. Todos os processos do Lula saem? Não. Tá? Mas a questão relacionada à Lava Jato, sim. Tá bom? Então, o que o Fachin falou? Ele disse o seguinte, que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do triplex do Guarujá, do sítio do Atibaia e do Instituto Lula. Foram essas 3 questões. Olha lá, cuidado para não errar nessa prova. Tá? Triplex do Guarujá, sítio do Atibaia e o Instituto Lula, que foram julgados pela Lava Jato. Tá? Então, agora, quem vai analisar isso é a Justiça Federal do Distrito Federal. E, professora, então quer dizer que o Lula volta a ter os seus direitos políticos e pode ser eleito novamente? A princípio, sim. Mas eu quero mostrar para você que essa questão... Pode pôr aí na tela para mim, por favor? Ainda se tem muita discussão, tá? Porque estão discutindo a própria suspeição do Moro,
tá? Estão discutindo a suspeição do Moro, e todos os processos em que o ex-juiz atuou contra o Lula, mas outras questões, outros processos do Lula ainda estão acontecendo. Então, pode ser que ele perca os seus direitos políticos ainda? Pode ser que ele perca os seus direitos políticos ainda. Mas na questão da Lava Jato, não mais. E aí aconteceu o quê? Acabou indo, né? Acabou voltando muito a discussão para o próprio Moro. E agora, então, o STF, pode colocar na tela aqui, o STF confirmou a suspeição de Sérgio Moro na ação do triplex do Guarujá. Então, por 7 votos a 4, o plenário manteve entendimento da segunda turma de que o ex-juiz agiu com parcialidade. Essa é uma palavra que pode aparecer entre as objetivas, entre a A, B, C, D lá, olha. Então, o que o STF disse? Eles julgaram que o Sérgio Moro agiu com parcialidade na condução do processo, tá? Com relação ao Lula. Então, no dia 23/6/2021, a própria página do STF coloca isso. E nós olhamos aqui, olha, dia 23 de junho, STF decide manter suspeição de Moro, processos contra Lula serão julgados de novo no Distrito Federal. Tá vendo aqui, ó? Olha, não, tá certo aqui. Agora volta aqui para mim. Então, essas questões pontuais de palavras que determinam a informação do fato é que você tem que prestar atenção na sua prova, tá bom? Bom, agora eu quero trabalhar com uma questão que é uma questão política e uma questão econômica ao mesmo tempo. Agora sim a tela, né? O jornal É o País, no dia 6 de março de 2021, trouxe também uma outra efeméride, né? Então, nós falamos da efeméride dos 10 anos da Guerra da Síria, agora eu trouxe os 30 anos da criação do Mercosul, que pôs fim às tensões históricas entre Brasil e Argentina. Isso é bastante questionável, mas enfim, né, não acho que não, mas o El País publicou dessa maneira, e ele traz uma informação para a gente que pode ser questão para você. A assinatura do Tratado de Assunção marcou o nascimento do bloco regional. Então, atenção! Qual foi o tratado que marcou o nascimento do Mercosul? Foi a assinatura do Tratado de Assunção. Tá? E esse bloco, conforme aqui a notícia do El País, se ele fosse um único país, despontaria como a 9ª maior economia do planeta hoje. Tá? Então, isso não representa tanta coisa se a gente for pensar nos países que incluem o Mercosul. E agora eu quero trabalhar com você algumas questões sobre o próprio Mercosul. Tá? Então, assim, o Mercosul, este bloco econômico, ele tem muitas desigualdades dentro do seu contexto. Então, o Brasil, por exemplo, tem um PIB muito maior do que os demais. Né? Isso é difícil de lidar. E hoje nós temos um problema bem grave dentro do Mercosul, que é a Venezuela. Por que eu digo isso? Porque nós temos os 4 países fundadores do Mercosul. Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. São os 4 países fundadores. Em 2012, o Paraguai ficou suspenso por uma questão eleitoral lá, né? E nesse momento, porque o Paraguai não queria a adesão da Venezuela no bloco. Mas enquanto ele estava suspenso, os demais países adicionaram a Venezuela. E a Venezuela teve um tempo, né, até 2017, para se adequar às regras desse mercado. E ela acabou não adotando o que a gente chama de taxa externa comum, que é o TEC, né, a TEC. Então, em dezembro de 2017, a Venezuela já tinha sido suspensa do Mercosul por não ter cumprido as regras do bloco. Mas, em 2018, em julho de 2018, ela efetivamente foi suspensa, mas agora por romper com a ordem democrática. E desde então, a Venezuela está suspensa do bloco. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela não foi retirada do bloco. Então, presta também muita atenção no dia da sua prova. Ela fala assim, eu li alguma coisa que a Venezuela, né, ela não está decidindo no Mercosul. Ela não está decidindo, mas isso não significa que ela tenha sido retirada. Não, ela está dentro do bloco, mas por enquanto ela não tem poder de decisão, porque ela está suspensa por romper com a ordem democrática, por conta lá, né, a Venezuela hoje é um país que tem 2 presidentes, né, gente? Então, assim, é bastante, que é o Guaidó e o Maduro. Então, nós temos aí esses 2 problemas aí graves. Uma outra coisa relacionada ao Mercosul que eu quero compartilhar com você é sobre a União Europeia. O Mercosul e a União Europeia,
que nós temos agora, né, estamos esperando entrar em vigor efetivamente essa parceria. Mas existem muitos debates, principalmente no aspecto ambiental, para que esse acordo União Europeia e Mercosul passe a valer. Tá? E principalmente por conta do Brasil, por conta da questão das queimadas na Amazônia, no Pantanal, né, que traz muita discussão, né, sobre as questões de desenvolvimento sustentável, que hoje fazem parte daquelas cartas na mesa do jogo internacional, do jogo político, da geopolítica, do comércio e tudo mais. Tá? Lembrando, pode colocar aqui na tela, né, que eu quero que você tenha aqui, olha, inicialmente integravam o bloco Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e hoje Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname são países associados. O que significa isso? Pode voltar aqui, são países que têm uma relação um pouco mais flexibilizada com os países do Mercosul. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma viagem para o Chile, né? Quando tudo estiver certo, né? Se você quiser fazer uma viagem para o Chile, você não precisa de um passaporte, basta você ter uma identidade. Por quê? Por conta do Mercosul, por conta do Chile ser um país associado, fica facilitada essa saída do Brasil e entrada no Chile, né? Essa migração. Beleza? Bom, mais uma questão internacional aqui. Deutsche Welle, mais uma vez, dia 1º de maio de 2021, Estados Unidos e OTAN iniciam retirada de tropas do Afeganistão. Pode voltar aqui para mim, gente, porque nós tivemos, depois de 20 anos, tá? Porque já 20 anos é a guerra mais longa que os Estados Unidos participou, pelo menos, né, com as suas tropas fora do seu país, né? Essa guerra, né, do Afeganistão, ou as tropas no Afeganistão, e a promessa do Biden é que no dia 11 de setembro de 2021, exatamente com 20 anos do atentado do World Trade Center, né, ele vai efetivamente concluir uma promessa que já era do Barack Obama, como eu te falei no começo da aula. Olha, a tendência é do Biden, né, concluir, né, de alguma maneira, ou pelo menos consolidar aquela política que foi iniciada pelo Barack Obama, que foi interrompida, paralisada e muitas vezes por alguns considerados retrocessos no governo do Trump. Tá? Então aqui o Talibã, volta ali para minha tela, é interessante aqui o apontamento, né, que o Talibã alerta para que a retirada ocorre tarde demais, ou seja, após 20 anos de guerra, da guerra mais longa já travada pelos americanos, o Talibã fala, olha, né, tarde demais, foi a mais longa. E tanto é que eu coloco aqui, deixa eu só trazer aqui para você, a informação que a revista Veja, no dia 14 de abril, colocou, olha, hora de encerrar a guerra, hora de encerrar a mais longa guerra dos Estados Unidos, né, diz Biden, sobre o Afeganistão. Então, ele fez lá um discurso e tudo mais, né, pode voltar aqui para mim, um discurso falando, olha, né, vamos finalizar efetivamente essa guerra que não temos mais a pretensão de continuar. Sem entrar em detalhes também aqui, porque o que você precisa saber é dessa notícia. Vamos para mais uma notícia que pode virar questão para você. A revista Money Times, no dia 19/4 de 2021, disse assim, fim da era Castro. Díaz-Canel é o novo líder do Partido Comunista de Cuba. Vem aqui para mim, então. Cuba, por muito tempo, aí esteve bastante isolada no comércio exterior, né? E há algum tempo, algumas brechas estão acontecendo, e dentre essas brechas, não só no comércio, mas na política, quando o Díaz-Canel assumiu o governo de Cuba no lugar do Raul Castro, né? Esse que já tinha assumido no lugar do Fidel. Então, nós tivemos um longo período de governo dos irmãos Fidel, e lembrando que eles conquistaram a Havana em 1959, quando eles fizeram isso, o governo que estava vigente era o governo do Fulgêncio Batista, né, considerado uma ditadura, e eles então tomaram o poder, e desde então estão no poder, e somente agora, em 2021, né, nós temos aí o fim de 6 décadas de governo dos irmãos Castro. Então, hoje nós temos o Miguel Díaz-Canel, que terá o cargo de primeiro secretário do Partido Único, né, a presidente
né, que é o Miguel Dias-Canel, que também então vai assumir essas duas funções. Então, ele que já vinha na presidência, já tinha tomado esse cargo, e agora ele também é o primeiro secretário do único partido existente em Cuba. E eu quero compartilhar aqui com você, né, que essa questão de Cuba é interessante também, porque Cuba sofreu muito com a pandemia, né? Por quê? A renda da ilha vinha principalmente por conta do turismo, que foi aí, eu acho que um dos setores mais afetados com a pandemia foi justamente o turismo, o que trouxe fome e vários problemas com relação à sociedade cubana. Por outro lado, né, existe um momento histórico para Cuba confirmar, né, aquela muito amplamente divulgada questão da sua saúde, né, dos serviços médicos ofertados dentro da ilha, que são considerados os serviços primários mais bem-sucedidos, ou um dos mais bem-sucedidos do mundo. Então, seria aí uma das questões que podem aparecer na sua prova, visto que Cuba também está na lista aí daquela que vai produzir uma vacina. Também quero compartilhar com você que em 2018, tá? Cuba passou por uma revolução da internet, olha lá, né? Pode deixar ali, a chegada da internet móvel 3G no fim de 2018 acabou com a impressão de isolamento sentida pelos habitantes da ilha, até então uma das menos conectadas do mundo. Então estão acontecendo, pode vir aqui, algumas mudanças, né, na ilha, por política, como você viu o próprio Dias-Canel, que foi o primeiro presidente depois de uma dinastia Castro, né? Bom, Isabela, posso continuar? Temos muitas coisas ainda. Muito, muito legal. Que live, hein? Nossa Senhora. O pessoal não deixa de curtir lá também, viu? Porque ela é acelerada, mas fique à vontade, professora. Pode continuar aí mais um pouquinho e quando você achar que deu, a gente dá só aqui mais um. Porque o que a gente vai aprofundar tudo isso no curso, né? A gente tudo aprofundado, tudo aprofundado no curso. Para o aluno sentir o que é atualidades para ele, né? Então, exatamente. Assim, porque, como eu falei, a atualidade, às vezes, o aluno fica preocupadíssimo, mas, professor, então eu tenho que ler todos os jornais, como que eu vou fazer? Eu não tenho tempo. Não, você não vai fazer isso. Né? O estudo é direcionado para aquilo que reflete no futuro, que pode refletir no futuro e que tem toda uma discussão anterior. Aquelas questões muito pontuais não aparecem em provas. Não aparecem em provas e não precisa se preocupar com isso. E nós estamos aqui para fazer esse filtro, são importantes, né? E também aquelas datas, né, professora, que você falou, por exemplo, faz 20 anos da queda do Trade Center, faz isso aqui. Então, tudo isso, a banca gosta de fazer uma associação também, né? Gosta. Tanto é que eu selecionei aqui e frisei justamente para o aluno ficar atento, né, a essa questão. Olha, são datas comemorativas, né? Então são efemérides que o aluno precisa perceber o que aconteceu nesse tempo, né? Então são 20 anos de World Trade Center. Muitas questões podem ser colocadas na prova, na questão, com relação a isso. Mas quais questões? A retirada, por exemplo, das tropas americanas do Afeganistão. Isso é uma questão relacionada lá atrás, que é um fato atual e que tem consequências para o futuro. Então, essa é a característica das atualidades da FGV. Perfeito. Vamos encerrar em 60 minutos, em 1 hora, porque aí depois eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar do ar, tá certo? Só vai ter acesso a essa live da professora Carla quem já tiver inscrito no curso, tá certo? Ou no futuro quem se inscrever. Não vai ficar aqui disponível para todo mundo, tá bom? Então, quem conseguiu assistir online, legal. Quem não conseguir, só agora no nosso curso. Então, pode concluir, professora, e pode acionar aqui, que eu estou aqui também acompanhando. Tá bom. Agora vem uma parte que eu gosto muito, que é a parte de ciências. Tem uma parte que efetivamente eu fico muito encantada, é com ela, e daqui eu tenho certeza que você vai tirar uma questão. Pode anotar aí, pode anotar, agora é o momento de você sentar e falar assim, peraí que eu vou anotar a questão, que essa aqui vai aparecer na prova. Tenho certeza que vai aparecer essa questão para você. Tela. Uma conversa com Kathleen Caricó, cientista por trás das vacinas de RNA.
bioquímica cotada para prêmio Nobel, explica avanços que levaram as vacinas genéticas da Covid-19 e conta com como a tecnologia ajudará contra outras doenças. Publicada ali pela Veja Saúde, dia 9 de fevereiro de 2021. Gente, olha aqui para mim. Se você sentir cheio de questão nisso aqui, porque eu vejo questão nisso aqui para você com toda a certeza, né? A questão da vacina, que foi revolucionária agora, depois ela não é efetivamente o estudo da vacina de RNA mensageiro, não é uma coisa nova, né? A própria Katalin Karikó, que é húngara, né? Ela falou que faz 40 anos que ela está pesquisando isso. E essa vacina, ela vem como uma revolução, é considerada, pelo menos que publicam, né, que é a mais efetiva, e que por conta dessa vacina e desses estudos feitos pela cientista e também por toda a sua equipe, muitas outras doenças também poderão ser tratadas de uma maneira diferenciada. Então, provavelmente isso aqui vai aparecer na sua prova, porque é uma revolução, tem a ver com o nosso contexto, está dentro do seu edital, então é uma proposta bem interessante para aparecer na sua prova, né? Esses 40 anos de trabalho dessa bioquímica que desenvolveu aí imunizantes da Moderna e da BioNTech. São esses aí com RNA mensageiro. Dentro do curso, dentro da nossa plataforma, quando nós trabalhamos com essa questão aqui, eu explico detalhadamente como foi essa pesquisa, o que tem de diferente, enfim, como que ela revolucionou, como que isso foi apresentado politicamente, como isso foi apresentado socialmente, o que isso vai trazer de mudanças, mas principalmente, tá? Então você vai conseguir assistir toda essa discussão dentro da nossa plataforma. Então, como ela colocou aqui, né, pode colocar aqui na tela, a cientista principal, a chefe, né, que estava coordenando os trabalhos da vacina com RNA mensageiro, ela falou assim, agora que deu certo, ou seja, depois de 40 anos, agora que deu certo, o RNA mensageiro pode ser usado para outros fins na medicina. Então, volta aqui para mim. É por isso que eu chamo a sua atenção para essas discussões, relacionadas a essa vacina. E, para finalizar, eu quero mostrar uma sequência de notícias relacionadas a ela para você ver como que isso é polêmico. Olha lá, dia 6 de julho de 2021, a própria Veja Saúde também, miocardite e vacinas da Pfizer e da Moderna. Entenda a relação. Então, eles estão falando de casos leves de inflamação cardíaca, tá? Então, isso aqui pode aparecer na sua prova. Também, olha lá, a CNN, publicando dia 9 de julho, benefícios de vacinas com RNA mensageiro superam os riscos, diz a Organização Mundial da Saúde. Então, segundo eles, casos muito raros de miocardite e pericardite surgiram após a aplicação dos imunizantes. Então, pode vir uma discussão com relação a isso. Uma outra questão aqui interessante, que a Exame trouxe no dia 17 de julho, acesso a vacinas de RNA mensageiro agrava diferenças na pandemia. Apenas algumas instalações dos Estados Unidos e na Europa Ocidental respondem por quase todo o suprimento mundial de imunizantes de RNA mensageiro. E então essa tecnologia de ponta, olha lá, que estreou durante a pandemia, mostrou ser mais eficaz do que qualquer outra para evitar as infecções e doenças graves causadas pelo coronavírus. Só que olha o que a notícia diz. No entanto, apenas alguns lugares estão, né, tendo acesso a essa vacina, nessa corrida, como eles colocam aqui, desesperada para recuperar o atraso atrás de uma vacina. Então, volta aqui para mim. É efetivamente algo que traz uma revolução, né? Segundo algumas notícias, a vacina de RNA mensageiro imunizam por até 3 anos. Então, hoje existe uma discussão se vai ter que reaplicar, como que será e tudo mais. E olha como que isso implica na questão econômica, já que a gente estava falando do turismo. Olha a tela completa aqui. No dia 20 de julho, ou seja, hoje, CNN publicou vacina sério. Pessoas imunizadas com vacina de RNA podem viajar de avião. O objetivo do quadro é combater as fake news que circulam nas redes sociais. Volta aqui para mim, então. Né? Então, pode viajar de avião. Existe já uma possibilidade nos Estados Unidos. Muitos espaços já podem ser
já podem ser retiradas as máscaras, né? Claro que ainda dentro de aviões, dentro de espaços públicos, ainda não pode, mas já existe essa possibilidade. Bom, o nosso tempo aqui, então, é só para você sentir um pouco do que vem a ser essa atualidade, de como que nós trabalhamos, né? Dentro do curso eu contextualizo tudo isso para você, explico de uma forma mais refinada, né, que lá nós temos um tempo bem maior para conversar sobre essas questões que serão questões para você de atualidades lá na sua prova. Beleza, então. Perfeito, professora. Que maravilha de ser nessa noite aí de terça-feira, despretensiosa e tão cheia de conteúdo já, né? É bom para o pessoal entender um pouco a nossa dinâmica, a nossa didática, né? Muito legal. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente nesse tempo. Vou deixar ainda um pouquinho só disponível para quem não conseguiu, porque tem muita gente aqui mandando, cheguei do plantão agora, pera, deixa mais um pouquinho. Então, curtam lá, que amanhã a gente deve tirar do ar, tá certo? Obrigada mais uma vez, professora. Uma boa noite a todos. Não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar. Nos sigam nas redes sociais. A professora Carla também está sempre falando de atualidades e de outros métodos que ela tem, excelentes de estudo também. Na minha rede social também, eu vou estar sempre transmitindo conteúdo gratuitamente para vocês, tá? Todos os dias vou abrir caixinha de pergunta, lançar comentários também da parte de legislação do SUS, que é a parte que eu domino, tá? Então, não deixem de acompanhar, tá bom? Boa noite, mais uma vez, obrigada. E até a próxima. Até a próxima.